Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, saiu o sorteio da Sul-Americana e agora pessoal, de hoje por diante, tanto na Sul-Americana como no Brasileirão, é só pedreira pessoal. O Corinthians na Sul-Americana pode enfrentar ou o Red Bull Bragantino ou o Barcelona pessoal. Rapaziada, não para por aí, caso o Corinthians passe tanto pelo Barcelona ou pelo Barcelona de Guayaquil, pessoal, ou o Red Bull Bragantino, Corinthians pode pegar o Fortaleza. De hoje por diante é só isso, pessoal. Agora sim, agora é briga de cachorro grande. Pessoal, chega fortalecendo com o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou contar com a sua ajuda, hein? Dá essa moral aí, pessoal, porque o Coringão precisa voltar. E a coisa tá feia no Corinthians. Vamos pro vídeo e fortalece com like. Fala aí, mano! Eu falo. Fala, mano! Ó, me iludi, merda, mano. Me iludi e quebrei a cara de novo. Me iludi e quebrei a cara de novo. Cadê o pedido de desculpa? Cadê o pedido de desculpa? Pedido de desculpa, vamos. Não, eu não falei que ia pedir desculpa, não. Eu peço desculpa. Peça. Ó, eu peço desculpas por ter acreditado nesse chá de merda que é o time do Corinthians hoje. Vou te falar, mano. Na moral, esse era o jogo, Kleber, Benja, velho, o Corinthians mostrar de fato que tinha evoluído. E eu quase estava iludido. Eu quase estava iludido com esse time. Depois das 3 vitórias que o Corinthians fez ali contra América, Argentino Júnior e Racing, eu quase me iludi. Aí eu falei, vai pegar o Botafogo agora, arena lotada. Pô, já tem o Coronado junto com o Garro, pô, com o Ranielli, com o Bidon, com o Wesley, com o Yuri Alberto. Vai melhorar o time. Cara, na moral, pegou um time um pouquinho mais forte, mostrou que realmente não dá para acreditar. Por mais que digam aí, mano, mas um jogo ruim pode acontecer. Claro que pode. Mas o Corinthians, pela expectativa que ele tinha nesse jogo, e até pela sequência de bons resultados que ele demonstrou nas últimas partidas, ele tinha obrigação de ser um jogo pau a pau com o Botafogo. Podia até perder, mas produzindo, criando, chutando, e não fez isso. E não fez isso. Um time morto, um time sem repertório, um time quando pegou um adversário um pouco mais qualificado, que soube ajustar a marcação, ninguém conseguiu jogar no time do Corinthians. Não foi uma noite infeliz do Garro, não foi uma noite infeliz do Coronado, não foi uma noite infeliz do Yuri Alberto ou do Wesley, foi uma noite infeliz do time inteiro. E isso não pode acontecer. O Corinthians em 7 jogos ele tem uma vitória, mano. É aproveitamento de time rebaixado, sim. Quantos gols ele marcou no Brasileiro? Quantos gols ele marcou no Brasileiro? Pouquíssimos, velho. Pouquíssimos. 3 gols contra o Fluminense. 3 gols. Marcou 3 gols contra o Fluminense, no único jogo, inclusive. Mas fora isso, velho, é um time que me preocupa, Benjamin, principalmente pela declaração do Antônio Oliveira dizendo que essa colocação do Corinthians não preocupa o cacete. Você saiu do Cuiabá, mas o Cuiabá não saiu de você, ô Portuga? O negócio é o seguinte, irmão, tem que se cobrar para apresentar um resultado melhor. Se no Cuiabá a sua única ambição era permanecer na Série A, no Corinthians é diferente. O Corinthians ele não pode continuar coadjuvante, Benjamin, nos campeonatos que ele disputa, com esse pensamento raso, mano. Não pode. O time precisa de peças, o time precisa se reforçar. Claro que precisa. Mas tem inúmeros times, Benjamin. Por exemplo, o Bahia, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ele tem mais time que o Corinthians, tecnicamente falando? Não tem. Você pega lá o Botafogo, tem mais time, tecnicamente falando, que o Corinthians? Não tem. Você pega lá, por exemplo, o Bragantino, que vendeu uma pá de jogadores nos últimos anos aí também, porque muitas vezes o Corinthians, porque eu precisei vender e aí desfalcou o time, porque usam o Roger Guedes até hoje como muleta. Pega o Bragantino, tanto de jogadores que eles venderam nos últimos anos, e continua aí, na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. O próprio Cruzeiro, Benjamin, que subiu recentemente da Série B para a Série A, também está à frente do Corinthians e não tem mais jogadores, tecnicamente falando, do que o Corinthians. Então, esses jogadores precisam se cobrar mais, mano. Esse técnico não pode ficar passando a mão na cabeça desses caras, achando que tá tudo bem. O Corinthians hoje é um arremedo de time, cara. Não dá, cara, não dá. Mano, fale pra mim do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, velho, sempre foi um cara ruim. Eu nunca gostei do Yuri Alberto. Tanto que o Corinthians tá pra contratar o Daverson, e tem um monte de corintiano aí. Mas o Daverson, ele provocou o Corinthians. Mas o Daverson, ele levantou uma placa escrito chupa gambá. O Daverson é muito mais jogador do que o Yuri Alberto e o Pedro Raul. O Daverson, na frente do Yuri Alberto hoje, ele é o Lewandowski, velho. O Daverson é o Lewandowski comparado com o Yuri Alberto. Então, mano, vamos parar de passar pano aí também pra esse time do cacete aí. Quando joga bem eu falo, Benjamin, mas desculpa. Contra o Botafogo foi uma merda, mano.
Ah, por sinal, ó, só um detalhe, hein, gente? Mudaram uma frase minha ontem, lá quando eu participei do Domingol. Eu não falei que o Daverson está 90% fechado com o Corinthians, hein, gente? Eu não falei isso. Eu falei que tinha 90% de chance do Daverson jogar no Corinthians. São coisas diferentes. Quando eu digo que tem 90%, é porque o Daverson quer sim jogar no Corinthians. O Antônio Oliveira quer o Daverson e muito, e muito. O que é diferente de falar, já está 90% caminhado. Eu nunca falei isso, não. Mudaram minhas palavras aí. E o Yuri Alberto? E aí que eu falo isso desde que o Yuri Alberto, antes de ser contratado, eu não sei qual que é. Eu não sei qual que é essa adoração que as pessoas têm pelo cara. Eu falo dele faz tempo. Ô, Clebão, o time do Corinthians é fraco. O Antônio Oliveira, ele tá errando. Também tem a parcela de culpa dele. Mas, de novo, quando ele faz aquele movimento de olhar para o banco, errou, velho. Olha as opções do cara, é mosquito. Cara. O Romero jogou de centroavante. Não tem o que fazer. Clebão, vou repetir. Se não trouxer 4, 5 jogadores agora, já, nessa janela, é setembro, o Corinthians está com a calculadora na mão, fazendo conta, Clebão. O time é horroroso. E como eu falei também, eu falei assim, ó, o Cássio vai embora, daqui um ano se bobear, hoje tem 2 goleiros, daqui um ano não tem nenhum, hein? Precisa renovar o cara e já não tá fácil. Fala aí, Clebão. O Corinthians é... Não, então, eu acho isso. Eu acho que o Corinthians ele já começou errado, né? Um ano totalmente errado, sem planejamento, até porque foi um ano de eleição, né? E ficou aquela briga entre... Ô, Kleber, desculpa te cortar. Desculpa. Clebão, jogador com cartilagem é um problema sério? Muito sério. Muito sério. Você tem problema de cartilagem. Sim, minhas cirurgias todas foram cartilagem. Mas, por exemplo, chegou a tomar o Cart Shark? O Clebão, não. Por exemplo, a cartilagem, você faz um exame lá no clube e ele detecta, né? Bem, eu tive minha primeira lesão de cartilagem foi em 2005, se eu não me engano. Minha primeira cirurgia foi na Áustria, inclusive. Eu estava no Dínamo, né? E, cara, eu não tinha feito exame. Eu tive um desgaste, né? Que já provavelmente já vinha tendo esse desgaste. Eu estava andando na rua, eu fui subir um degrau e senti uma dor forte. Quando eu fui ver, eu tive que fazer uma cirurgia. Era desgaste, né? Então, a cartilagem geralmente é por desgaste mesmo. Quanto tempo você demorou para voltar? Todas elas entre 3 e 4 meses. Todas essas cirurgias de cartilagem foram de 3 a 4 meses. Honesto, tá? Fica 100% ou não? Não, isso é muito relativo, depende da idade. Por exemplo, na minha primeira cirurgia eu voltei zerado. Eu tinha 24, eu não me lembro, 24 anos por aí. Aí depois, nas outras, eu já tive mais dificuldade, já fui sentindo mais dor, mais dificuldade de ganhar massa muscular, aí é mais complicado. Por que eu te falo isso? Porque o Palácios veio com problema de cartilagem, cara. O Corinthians fez um contrato de 5 anos com o cara, velho. Bem, eu vou te falar, eu já falei isso aqui no programa. Eu já fui para clubes sem fazer os exames. Eu já assinei contrato e o clube não tá nem aí. Por exemplo, você tá jogando no time, se você tava jogando antes e o time quer te contratar, eles contratam, tava jogando lá, então tá tudo bem, faz só o exame cardíaco aí. Isso é um absurdo, Kleber. Eu concordo plenamente. Se você vai para a Europa, você é obrigado a fazer todo tipo de exame. Aqui no Brasil é uma várzea, os caras não fazem os exames, o que é um absurdo. Então tá aí, de repente, um problema aí do Corinthians. Que vai ter Kleber, Mas como você soube, Benjamin? Como você soube que ele veio com o Randy Cartilagem? Eu soube. E prova disso que você vê, cara. Ele jogou, sei lá, 15, 20 minutos na estreia dele. Eu não me lembro quando foi, se foi fevereiro ou março, não me lembro. Não me lembro. Acabou, ninguém mais fala do Palácio. Mas deixa o Clebão em evidência aí, João, do que ele que estava falando, só para falar, ó, Clebão, nós estamos em junho. Quer dizer, o ano começou agora, praticamente, já. E aí o Corinthians tem que ir atrás de um lateral esquerdo, porque contratou um que não tem condição de jogo.
tá atrás de um centroavante, sendo que acabou de pagar mais 5 milhões de dólares num centroavante, ganhando 750 pau por mês, que não joga. Tem alguma coisa errada aí, Kleber. Não, então, é o que eu tava falando. O Corinthians já começou tudo errado já porque não tinha planejamento nenhum, né? Até por causa das eleições que foram aí no final do ano, se eu não me engano, né? Então, o Corinthians já começou errado. Vários escândalos, vários problemas. E o Corinthians continua contratando, na minha opinião, sem planejamento nenhum. Sem critério, sem planejamento. Vai lá e contra. O cara tá lá. Preciso de um centroavante. Vou lá, Pedro Raul. Cara, eu falei lá atrás, não acho que o Pedro Raul é jogador pro Corinthians e não acho que o Daverson também é jogador pro Corinthians. O Corinthians foi lá e gastou 2 milhões com o Coronado. Eu não tenho nada contra o Coronado, só que é um jogador muito caro para onde ele jogava. O cara jogava no mundo árabe. A gente sabe que não tem competitividade nenhuma. 2 milhões por mês, né? Por mês. 2 milhões. Um cara que já tem uma idade, né, avançada e tal. O Corinthians não pode fazer uma aposta para pagar 2 milhões numa aposta. O Corinthians ele contratou o Coronado numa aposta. Ninguém conhece o Coronado, ninguém conhecia o Coronado. Pode ser bom jogador e pode até vir jogar muito pelo Corinthians, que eu acredito que vai levar muito tempo, e o Corinthians não tem esse tempo. Então é o que está acontecendo com o Corinthians, um clube sem planejamento. O Corinthians agora vai para o mercado tentar trazer um centroavante, vai tentar buscar lateral, vai buscar... o Corinthians contratou para mim o Garro, que para mim é uma aposta, Ranieri, do Cuiabá. Tudo bem, tem jogado, talvez um que menos criticado pela torcida e tal, mas ainda não é jogador que, se você tivesse... Mas, realmente... Clebão, não tem como você contratar uma série de jogadores aí que já são consagrados. O Corinthians ele precisou mandar embora 13 jogadores e remontar um time. Eu também concordo com você, o Daverson não é o melhor centroavante que o Corinthians poderia ter, é claro que não é, mas diante do que o Corinthians tem que fazer hoje para reconstruir um time, talvez essas apostas elas sejam necessárias. O Corinthians está contratando jogadores hoje por oportunidade de mercado, ou não? Eu vou te falar, mano, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Palmeiras foi lá e contratou o Lázaro. Para mim já é um jogador mais pronto do que o Garro, o Ranieri. Não, mas eu tô dando um exemplo. Ele veio do time fraco, não veio do Novo Horizontino? O Lázaro? Tá doido? O Lázaro jogou no Flamengo. Lázaro jogou... veio é o Rômulo. O Rômulo. O Lázaro jogou no Flamengo, estava fora do país. O Cruzeiro, por exemplo, está buscando o centroavante que era do Santos. Caio Jorge. O Cruzeiro está indo buscar esse jogador. E isso, para mim, é um tipo de aposta que vale a pena. É um jogador novo, que já tem um lastro, entendeu? Então, assim, você ainda consegue vender ele se ele for bem no Corinthians. Agora, você vai contratar um jogador de 34 anos, vai pagar caro, 32, 30, vai pagar caro no jogador, um salário alto, para um jogador que talvez não vai resolver o seu problema. É meio então, estranho. Eu acho que esse é o erro que o Corinthians comete. Aí faz 4, 5 anos de contrato com o jogador, vai ficar 3, 4, 5 anos no Corinthians, e aí? Foi o que aconteceu com o Júnior Moraes, por exemplo. O Júnior Moraes não tinha 3, 4 anos de contrato, não foi isso? Ele me deu uma entrevista, Clebão, lá no Benjamin Múcio, dizendo que ele estava com... Não estou justificando nada, não, estou falando o que ele falou, tá? Que ele veio com muitos problemas emocionais lá por causa do lance da guerra, porque ele passou uns apuros lá e chegou aqui, o cara teve vários problemas emocionais e aí ele falou que não conseguia jogar de jeito nenhum. Estou falando o que ele falou, tá, Kleber? Uhum. Agora, vendo o Corinthians... Não, mas antes da guerra ele já era ruim também, tá? Não era não, mano, pelo amor de Deus. Ele jogou bem no Santos, faz muitos anos atrás. Eu não lembro dele assim, numa boa fase não, sinceramente. Eu lembro porque eu joguei contra até. Ele jogava bem no Santos. Lá ele fez sucesso, né, o Kleber? Lá ele fez sucesso. Então eu vou confiar em você. Pô, ele jogou nos 2 grandes lá da Ucrânia e jogou em alto nível. Ele fez a cidadania ucraniana, jogou pela seleção da Ucrânia, é um jogador muito respeitado lá. Jogou Champions League, jogou Liga Europa, jogou bem, jogou em alto nível. Então, assim,
Mas o Corinthians pagou muito caro por esse tipo de jogador, que aí já tinha uma idade avançada, e hoje eu acho que o Corinthians leva até hoje para ele. Entendeu? Então não dá para ficar fazendo esse tipo de contratação, na minha opinião. Você contratar um menino novo, que aí você faz uma aposta, no caso, por exemplo, Palmeiras buscou o Lázaro, para mim é uma boa contratação. Não tá jogando bem até agora. Lázaro, eu acho que ele tem um problema de cartilagem também, só que o Palmeiras não fez 5 anos de contrato, hein? O Palmeiras fez um empréstimo de 1 ano para ver como é que ele tá. Exato. E não tá jogando. Rapaziada, tem coisas que só acontecem no Corinthians e ninguém... Pô, a gente até sabe o porquê, mas é melhor ficar quieto. Pessoal, comente aí, use aí o espaço de comentário. Eu sou obrigado a concordar com o Kleber, mano. Corinthians não precisa de jogador aposta, não. Corinthians tem que trazer alguém que chegue e resolva. Eu confesso que eu prefiro o Davidson do que o Yuri Alberto do que o Pedro Raul. O Ranieri é um bom jogador, foi uma boa contratação. O Garro ainda é uma aposta. O Coronado, pessoal, também é uma aposta. Porra, e agora falar a verdade, mano, você pagar 2 milhões para o Coronado, mano, é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro mesmo. Corinthians tem que ir atrás do Gabigol, essa é a verdade. Pessoal, comente aí. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, hein, fiel? Fortalece aí, representa aí, fiel. Fortalece com like. Se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho. E agora que venha Barcelona de Guayaquil ou Red Bull Bragantino. Veremos.